Se você acompanhou a última aula aqui do canal, eu apresentei um plugin pago externo ao DaVinci Resolve chamado Dehancer Pro. Mas, se você tem o DaVinci Resolve Studio, você tem ferramentas de criação de grãos internas dentro do DaVinci, sem precisar de nenhum plugin adicional. Ela não oferece tantas opções quanto o Dehancer, que você consegue ver através desse card, mas é bem interessante e bem completa também. Eu uso muito em todos os filmes que eu finalizo. Então vem comigo que eu vou te mostrar como utilizar esse efeito. O primeiro passo aqui dentro do DaVinci Resolve para a gente aplicar um grão na imagem é a gente abrir o painel aqui de Open Effects. E aqui no painel de Open Effects a gente vai acessar a opção de Texture. E aqui em Texture a gente tem vários tipos de texturas diferentes que a gente pode simular. Inclusive coisas que provavelmente você nunca vai querer, como por exemplo, danificação de JPEG, que permite você danificar a sua imagem com bastante compressão. Geralmente a gente quer o contrário disso, então vou dar um Ctrl Z. E a gente tem aqui um muito legal, que é o Film Grain, que é o que a gente vai discutir nessa aula. O Film Grain já possui aqui em cima alguns presets. Então você pode simular desde película 8mm, 16mm, 35mm, como você pode customizar como você quiser. Vale a pena você testar entre esses presets, porque tem estéticas bem legais e já é um bom ponto de partida para você entender como esse plugin funciona. Eu particularmente começo escolhendo uns 2 de cada um desses presets, 8, 16 e 35mm, e mandando para o cliente. Porque aí o cliente, o diretor de fotografia ou o diretor do filme já pode avaliar quais tipos de texturas que ele gosta mais, e aí a partir dali eu vou personalizando e chegando numa estética que eu goste mais. Mas como ponto de partida já algo que ele tenha definido, ele tenha aprovado. Eu vou colocar como ponto de partida alguns dos presets 8mm, porque ele é bem agressivo e aí vocês conseguem ver bem através do YouTube. Percebem o ruído que aparece aqui? Ele faz um ruído aqui bem grande em termos de tamanho dos grãos. Na sequência, tem a opção aqui de mesclagem, o Blend Mode que ele vai aplicar. Eu particularmente mantenho aqui no padrão, no Overlay, mas tem algumas opções aqui diferentes que você pode testar. Aconselho utilizar os Blend Modes voltados a contraste, não os voltados a escurecer ou clarear. Então, por exemplo, Multiply e Darken é tornar o seu vídeo muito escuro. Lighten e Screen, muito claro. Em contrapartida, Hard Light, Soft Light, Linear Light, todos vão funcionar para esse tipo de grão, porque eles trabalham sempre, nesses Blend Modes, o cinza como neutro e trabalham proporcionalmente, tanto os brilhos quanto as sombras. Então você vai ter um efeito mais natural, sendo Soft Light o mais suave, Hard Light um pouco mais pesado, Linear Light bem mais pesado. E entre eles você também tem o Overlay. Se você quiser ver somente o grão, é só clicar aqui em Grain Only. E percebam como ele pinta a imagem de cinza e aplica o grão sobre essa imagem. Por isso que os Blend Modes que priorizam o cinza vão funcionar melhor. Por último, você também tem aqui a transparência, que você pode utilizar para atenuar mais ou menos o grão. Mais para baixo, você vai ter os parâmetros específicos do grão. Então você tem o primeiro controle aqui da textura, que vocês conseguem sentir olhando para a imagem, que é quase como se fosse uma escala dessa textura, aumentando e diminuindo a escala dela. Se você aumentar muito, você vai começar a ver o padrão aqui dos grãos. Se você diminuir mais, ele já começa a ficar um pouco com uma sensação de aleatoriedade, mais natural de um grão. Aqui ele é o tamanho do padrão da textura como um todo. Enquanto o próximo, que é o tamanho do grão, ele é o tamanho do grão em si. Mas perceba que a gente afetando aqui um ou outro, a sensação é muito próxima, né? Na sequência a gente tem o aspecto do grão. Em outras palavras, se ele vai esticar mais na horizontal esse grão. Pode ser interessante se você estiver tentando simular, por exemplo, um efeito de anamórfico que grava esticado e depois é achatado. Então você teria aqui um achatamento desse grão. Mais para frente a gente tem a força do grão, que é basicamente um contraste deste grão. E a gente também tem o deslocamento, o offset, que a gente vai perceber melhor se a gente clicar aqui em Grain Only. Percebe que a gente está descolocando o ponto aqui do brilho da imagem desse grão. Mais para frente a gente tem aqui a simetria, que daí ele vai trabalhar esse deslocamento do brilho de maneira não simétrica. Mais para frente um Softness, que pelo nome é bem óbvio, ele faz aqui um desfoque, uma suavidade. E por último a saturação, se a gente quiser ter um ruído aqui com cor. Interessante se você quer simular um ruído de vídeo digital mesmo, e não tanto de película. Eu vou desligar aqui o Grain Only, a gente começa a ver de volta na imagem. Obviamente eu não quero cor, suavidade eu não quero tão suave, porque a gente para de perceber isso como um grão. E o tamanho aqui ficou meio agressivo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o tamanho e diminuir o offset. Vou diminuir também aqui o Grain String. E pronto, assim um grão bem mais suave, mais delicado. Por último, a gente tem aqui em opções globais a mescla desse grão com a imagem. Você pode pedir, por exemplo, que você quer um grão mais presente nas sombras e menos presente, por exemplo, nos brilhos. Assim o grão não afeta tanto a pele
quanto ele afeta os meios tons, embora a pele está bem próximo dos meus tons, então eu poderia diminuir aqui um pouquinho também, mas aqui eu poderia diminuir a pele, diminuindo um pouco os meus tons, principalmente os brilhos, porque aqui os brilhos é onde eu acho que ficaria mais artificial, o grão destacando muito, mas reforçar mais nas sombras. Enfim, como você achar mais interessante, você vai controlar aqui, sempre vendo a imagem para ver qual que é o resultado que lhe agrada mais. E por último, você tem aqui a mistura global, que funciona muito próximo com a transparência que a gente tinha lá em cima. Se você chegar numa estética de grão que você gosta muito, o que eu aconselho fazer é salvar na sua galeria. Você pode vir aqui em Power Grade e salvar aqui para você ter acesso em todos os projetos que você trabalha. Então, por exemplo, eu vou apagar aqui todos os outros nós, clicar com o botão direito e fazer um Grab Still. E eu salvo aqui na minha galeria. Vou clicar com o botão direito e eu vou mudar o nome. E vou chamar aqui de Noise Test. Agora, se eu acessar um outro projeto e acessar meu Power Grade, eu consigo ver que ele ficou salvo e eu posso aplicar no meu novo projeto. Basta clicar aqui no último node e clicar nele com o botão direito e selecionar aqui a opção de Append Node Graph. E ele vai adicionar ao final da minha estrutura de nós o nó que eu tinha criado. E eu já consigo ver como o grão já está aplicado aqui na cena. Sem o grão e com o grão. Como vocês puderam perceber, o Film Grain é um plugin simples. Ele não oferece muitos recursos, mas ele oferece o essencial, um grão. Então se você gostou dessa aula, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, porque todo dia a gente traz um tutorial novo dos diversos assuntos do audiovisual. Cinema, pós-produção, filmmaking, áudio e assim por diante. Então se você gosta da área do audiovisual e quer aprender mais, se inscreve e não perca nenhum conteúdo. Eu encontro você no próximo tutorial. Até lá, abraços!